Sejam muito bem-vindos. Estamos prontos para o diálogo com o Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos, com a Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, com o Conselho Nacional da Mulher Empresária da CACB, com o presidente também da CDF, com o Conselho da Mulher Empresária da CDF, e com a presidente da ABRIG, Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais. Hoje nós vamos dialogar sobre o empoderamento feminino sobre políticas públicas. Foi uma feliz iniciativa e um convite que recebemos da Secretária Nacional de Política para as Mulheres, e por isso estamos aqui reunidos neste bate-papo gostoso. Eu sou Ivonice Campos, sou presidente do Conselho da Mulher Empresária da CDF. Gostaria de agradecer ao presidente Fernando Brites, que está conosco, da CDF, agradecer também ao presidente Jorge Pinheiro, que manifestou interesse, o presidente da CACB, de estar conosco, agradecer ao nosso parceiro, companheiro inteligente, Bernard Smith, da Matchmaking, e a todos que colaboraram para a realização desse diálogo. Não esquecendo a nossa equipe, a vice-presidente Liana Alagemovites, o Raimundo, a Ruth, a Joana, a Brenda da Briga, a equipe da presidente Tânia, e especialmente também a equipe da assessoria da secretária, a Salete e a assessoria de comunicação também. Nós acreditamos que o cenário político pode ser transformado e evoluir com a diversidade e a equidade. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a presidência das nossas convidadas, a presidente do Conselho Nacional da Mulher Empresária CACB, a presidente Tânia Rezende, a presidente da ABRIG, Carolina Amaral Venuto, e destacar a presença especial da secretária nacional de Política para as Mulheres, do Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos, secretária Cristiane Brito. Hoje é uma data muito especial para dialogarmos sobre a participação da mulher nas eleições de 2020. Nesta manhã, a Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados apresentou o resultado do estudo realizado pela Consultoria Legislativa da Casa. As notícias que soubemos, então, a partir desse estudo foram muito interessantes, porque, do ponto de vista nacional, a maior parte dos partidos preencheu a cota com 32% a 35%, de acordo com a lei eleitoral. E, do ponto de vista municipal, no entanto, o estudo aponta que vários partidos, ainda neste ano, não preencheram as cotas efetivas nas chapas inscritas. Apesar de as mulheres serem 52,5% do eleitorado, elas representam apenas 33,3% do total de candidaturas neste ano, para prefeita, vice-prefeita ou vereadora. Foram pouco mais de 522 mil pedidos de registro de candidatura, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, sendo cerca de 183 mil mulheres. Olha, senhoras, que ano significativo. Mesmo abaixo de uma real representação da população brasileira, esses dados são um recorde para as eleições municipais, pois em 2016, as candidaturas femininas foram 31,9% do total, e em 2012 havia sido apenas 31,5%. Parabéns, Secretária Nacional de Política para as Mulheres, pelo empenho, pelo trabalho de políticas públicas que a senhora desenhou, junto com a ministra Damares, que motivou, ensinou e cativou tantas mulheres em todo o Brasil para que participassem dessa política eleitoral neste ano de 2020. Do ponto de vista da iniciativa dessa manhã na Câmara dos Deputados, gostaria de destacar o projeto Observatório de Violência Política contra a Mulher. Ele consiste num grupo que terá como objeto central a compilação de informações e acompanhamento de ações de combate à prevenção da violência política contra a mulher em todas as fases do seu desempenho, englobando o momento anterior à decisão de se candidatar, durante a sua candidatura e a sua eleição, assim como sua atuação parlamentar. Certamente, nós, empresárias e profissionais de relações institucionais e governamentais, vamos poder estar muito próximas, secretária Cristiane Brito,
desse acompanhamento ao nível do Observatório de Violência Política contra a Mulher. Agora, para os cumprimentos iniciais, eu gostaria de passar a palavra para a secretária Cristiane Brito, e dizendo, a secretária Cristiane Brito, ela é bacharel em Direito, pós-graduação em Direito Eleitoral, advogada eleitoralista, com atuação principal no ramo do direito partidário, especialista em marketing político, membro fundador da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, ABRADEP, por 16 anos, e atualmente secretária nacional de Política para as Mulheres do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Por favor, secretária, com a palavra para o início dos cumprimentos. Boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar a todos na pessoa da Ivonice. Minha gratidão por esse convite para estar aqui com vocês, que representam uma parcela muito importante da nossa sociedade, e dizer que uma das prioridades do governo federal, em especial da Secretaria Nacional de Política Pública, é caminhar juntos com a sociedade civil. E muito me alegra participar de um diálogo com mulheres tão empoderadas, que eu sei o quanto que vocês trabalham e são importantes para fazer acontecer na ponta os nossos projetos. E o projeto Mais Mulheres na Política tem tudo a ver com a pauta de vocês, porque ele faz parte de um programa denominado Mais Mulheres no Poder, no qual a gente incentiva a participação feminina em todas as instâncias, inclusive nas empresas públicas, na iniciativa privada, nos conselhos de classe, nas associações, que é muito do que vocês representam aqui. Então, é a primeira reunião com vocês, Ivonice, eu espero que seja a primeira de muitas, porque eu vislumbro, muito além desse projeto de Mais Mulheres na Política, vários outros projetos que a gente pode caminhar junto, que eu gostaria de ter a oportunidade de apresentar para vocês, e vocês nos auxiliarem até mesmo com a expansão dele a nível nacional. Então, minha gratidão pelo convite, e eu sigo aqui à disposição. Muito obrigada. Nossas boas-vindas à presidente do Conselho Nacional da Mulher Empresária, da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, Tânia Rezende. Tânia Rezende é empresária estilista, fundadora da marca Íntima Passion, de altíssima qualidade. Certamente todas nós queremos conhecer a coleção, que sempre se renova e é inédita, inovadora, inclusive neste ano de 2020. Atua no associativismo na CACB, como presidente, então, do Conselho Nacional, diretora financeira da Federa Minas, a Federação das Associações Comerciais e Industriais do Estado de Minas Gerais, vice-presidente da Federa Minas Mulher, que é a Câmara Estadual da Mulher Empresária, vice-presidente da CIJU, Associação Industrial e Comercial de Juruáia, onde está situada a sua empresa, conselheira fiscal da Cooperativa de Crédito Sicoob Cred Inter. Presidente Tânia, gostaríamos de ouvir as suas palavras. Boa noite a todos. Boa noite, Ivonice, querida. Muito obrigada pelo convite. Boa noite, Cristiane, nossa secretária. É uma honra estar aqui dividindo esse espaço com vocês e com tantas outras mulheres e homens, né, que fazem a diferença aí no nosso país. Associativismo é unir pessoas em prol de objetivo comum, né? E o nosso Conselho Nacional da Mulher Empresária tem como propósito conectar essas mulheres empresárias, estimular, motivar essas mulheres para que elas assumam realmente o papel de liderança, né, em suas empresas, em suas entidades, associações e cidades, capacitá-las para que possamos, né, contribuir juntas para a redução da desigualdade de gênero que a gente tem aí no nosso país, e estimulando que essa empresária, ela saia do anonimato e passe a ter maior expressão social, política e econômica. E eu acredito muito que somente através dessa união dos nossos arquétipos, das nossas diferenças e o equilíbrio entre o masculino e o feminino é que a gente vai conseguir ter uma sociedade mais justa, uma economia mais equilibrada. E é uma honra poder estar aqui com vocês hoje, dividindo esse espaço. Temos tantas empresárias aí no nosso grupo que estão agora indo para a vida política também, né, tentando se eleger,
Então, é uma honra para a gente poder participar e aprender um pouquinho mais com a nossa querida secretária Cristiane e poder dar ferramentas aí para as nossas empresárias. Muito obrigada. Eu tenho a grata satisfação de passar a palavra, então, para a presidente da BRIG, Carolina Amaral Venuto, para a sua apresentação. A doutora Carolina é graduada em Direito e pós-graduada em Direito Público e em Ciência Política, é sócia-diretora da Ética, Inteligência e Política. Ela também é uma empreendedora. Anteriormente, adquiriu experiência em RIG no Ministério da Justiça, na Domínio Consultoria e no Itaú Unibanco, e como advogada associada dos escritórios Lamounier, Valadares, Vulcanes e Nelson Pascoaloto. Carolina Venuto assumiu também a presidência da BRIG, Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais, neste ano. Estamos muito felizes por termos uma presidente mulher, pela primeira vez na BRIG. Com a palavra, por favor, presidente Carolina. Bom, muito obrigada, Ivanice, uma boa noite a todos. Eu fico muito feliz de estar compondo aqui essa mesa virtual num debate que é o meu debate preferido, é minha tese de especialização, então fiquei muito grata com o convite da Ivanice, que já agradeço aqui nominalmente, agradeço também as minhas colegas, né, a secretária, a doutora Tânia, e agradeço também especialmente os nossos colegas homens, que estão tirando também um pouquinho do seu tempo nessa noite para estar aqui ouvindo algo tão importante, porque sem a ajuda deles a gente não vai conseguir fazer transformação, né? Então, tenho certeza que esse vai ser um momento muito feliz. A BRIG institucionalmente apoia debates públicos tão importantes, né, como este que a gente está fazendo aqui. Eu costumo brincar que eu sou jovem, sou mulher e estou presidindo uma das entidades mais antigas, numa das atividades mais masculinas, né? Então, o futuro chegou, né? Então, estamos aqui para discutir e debater como melhor a gente avança aí nesse nosso futuro. Um ótimo debate para todos. Carolina, você gostaria de fazer a sua apresentação agora? Você que manda, Ivanice. Pode fazer, como você achar melhor. Por favor. Eu acho que sim, que você faz a apresentação e depois nós passamos a palavra para a secretária Cristiane Brito, pode ser? Se a secretária estiver de acordo também, não quero passar na frente da secretária. Tudo bem, né? Vamos seguindo? Vamos seguindo, então. Bom, Bernard vai compartilhar aí conosco uma pequena apresentação que eu fiz no resultado das últimas eleições. Como eu disse, a participação feminina é minha tese de pós-graduação em ciência política, então é um assunto que eu gosto muito de abordar. Bernard, se você puder passar aí para o próximo slide. Bom, aqui eu trouxe para vocês algumas reflexões importantes quando a gente vai tratar de representatividade feminina, e para a gente entender por que as mulheres não estão ainda ocupando em proporção, né, os cargos de tomada de decisão. Então, é importante que a gente entenda que a representação da mulher na esfera pública ela é uma consequência também da esfera privada, né? A gente, quando pensa em domínio público, né, que é a esfera da política, que é o espaço de tomada de decisão, a gente já consegue entender que houve um avanço em termos de equidade. No entanto, quando a gente pensa em espaço privado, que é a família, a gente ainda precisa avançar bastante nessa discussão. E não tem como a mulher atingir e ocupar os espaços públicos enquanto essa percepção da esfera privada não seja atualizada, né? A gente não precisa nem falar da tripla jornada, acho que hoje em dia já até ultrapassaram, não é mais nem tripla jornada com tanta atividade que a gente tem para fazer na esfera privada. Então, de fato, é importante que a gente tenha em mente que a gente precisa sim mudar a percepção dentro de casa, dentro da família, dentro da esfera privada, para que haja uma transformação na esfera pública. É interessante pensar no histórico do lugar da mulher na sociedade de uma forma geral, e que isso sempre esteve muito ligado ao domínio privado.
né? Trouxe aí uma rápida apresentação da perspectiva da mulher na sociedade, e enquanto o ser humano vivia de forma nômade, a história não nos mostra grandes disparidades em relação a homens e mulheres. No entanto, com o desenvolvimento da agricultura, das ferramentas e do domínio do trabalho do homem sobre a terra, nasce, então, o conceito de propriedade privada e, de fato, a mulher acaba ficando intimamente ligada a esse conceito. Somado a isso, algumas características de religião e de práticas familiares corroboram para essa relação de dominação da mulher. Então, Bernardo, se você puder avançar mais uma. Obrigada. Então, é importante a gente ter essa percepção de que o voto feminino também, a conquista do voto feminino, ela foi alcançada com a ajuda também dos homens nessa discussão. Então, a gente também para refletir que essa conquista foi feita nos moldes proporcionados pelos homens, né? Então, a gente tem que estar sempre evoluindo nessa construção. E é muito curioso a gente pensar, né, nos movimentos sufragistas ao redor do mundo. No Brasil, 1932 é algo super recente, né? Então, a gente ainda tem muita coisa para caminhar para que a gente consiga ver realidade na prática. Trouxe só alguns exemplos de alguns lugares marcantes onde houve o movimento sufragista e o voto feminino foi alcançado. São todos ainda muito recentes, né? A história da humanidade é antiquíssima e a mulher apenas conquistou aí nos últimos séculos o direito de participar, de fato, da política, né? Bernard? Aí um panorama da mulher na política brasileira, né? Então, em 1932, tem, de fato, o decreto presidencial que confere o voto facultativo, então não era obrigatório. Em 1934, é que esse direito alcança um caráter constitucional, né? No entanto, o voto feminino constitucional obrigatório era só para solteiras e viúvas com atividade remunerada. Interessante perceber como a possibilidade do voto aí feminino ainda fica muito ligada à questão da propriedade, né? Em 1946, o voto feminino, de fato, agora é obrigatório e generalizado. A Lei 9.100 de 95, que traz a reserva de 20% das candidaturas nas eleições das câmaras municipais. A Lei 9.504 de 97 reserva inicialmente de 25% e posteriormente de 30% das candidaturas na esfera estadual e federal, exceto o Senado. Então, a gente vê essa construção aí sempre muito árdua, né, do caminho, sempre necessitando de um novo normativo que abarcasse uma esfera um pouco maior. Em 2009, foi necessário uma lei alterar o verbo de reserva para preencher, porque existia uma interpretação que foi questionada judicialmente, no sentido que bastava reservar, não precisaria preencher a cota. Então, precisou de uma lei em 2009 para reafirmar esse direito. E em 2018, percebeu-se também que não era suficiente preencher se a gente não desse condições para que ela se elegesse. Então, foi determinada aí a cota de 30% do fundo partidário e eleitoral, além do tempo de propaganda. Bernard? E aí, um pouquinho do resultado das eleições de 2018, né? Anunciando aí também uma crescente, como a Ivanice já trouxe, do resultado do trabalho da Câmara. E analisando os dados obtidos na última eleição, né, de 2018, a gente percebe, né, ainda a presença de candidaturas laranjas. Então, 37 mulheres de 22 partidos diferentes tiveram zero votos na eleição. Então, essas mulheres nem sabiam, né, que eram candidatas. O resultado já foi positivo, né, da reserva de 30% do fundo eleitoral, resultando no implemento realmente da participação feminina, né, tanto na Câmara quanto no Senado, mas a gente ainda percebeu estados que não elegeram nenhuma deputada e senadoras.
né? Além disso, há uma mudança também do perfil da mulher que ingressa na política, né? Que tem uma característica mais conservadora, né? E aí eu trouxe uma provocação, né? Acho que para todos aqui que são agentes ativos de políticas públicas, não basta a possibilidade, né, de tornarem candidatas, a gente precisa também dar condições para que essas mulheres assumam os cargos de tomada de decisão. E essa condição vai muito desse tipo de debate que a gente está fazendo aqui com o poder público, é super legítimo e necessário que a gente faça essa reflexão conjuntamente, né? Bernardo, se você puder passar para mim também. Bom, e aí, rapidamente, só para fechar e explicar um pouquinho o que é o mercado de relações institucionais e governamentais, que eu acho que ainda existe uma dúvida muito grande sobre isso, mas o mercado hoje está cada vez mais feminino também no mercado de relações institucionais e governamentais, então é interessante a gente perceber, inclusive, que tem uma tendência crescente das mulheres dessa área a abrirem seus empreendimentos, até pela dificuldade de se alcançar os cargos máximos de chefia nas associações e nos conselhos das grandes empresas, as mulheres hoje estão abrindo o seu próprio negócio. Então, é muito interessante a gente perceber isso. E esclarecer que a atividade de relações institucionais e governamentais é aquela onde o profissional capacitado e qualificado pode fazer a defesa dos interesses junto aos tomadores de decisão, que é também um pouco do que a gente está fazendo aqui, colocando e explicando, né, considerações relevantes, trazendo dados estratégicos para que os tomadores de decisão, como a secretária, possa balizar aí as próximas políticas que ela for refletir e pensar para o país. Então, é isso, não quero me alongar muito também, quero muito ouvir as colegas e fico à disposição para a gente continuar debatendo esse assunto tão importante. Muito obrigada, presidente Carolina. Estimulante a carreira de relações institucionais e governamentais que a presidente apresentou. Nós temos um reconhecimento do Ministério do Trabalho apenas a partir de 2018, né, Carolina, de fevereiro de 2018, uma carreira de profissionais que engloba mais de 90 habilidades, é muito interessante. Secretária, conte conosco nessa atividade para contribuir para levar os pleitos com muita competência e informação e conhecimento. Agora nós temos a honra de passar a palavra para a apresentação da Secretária Nacional de Política para as Mulheres, Cristiane Brito, sobre as políticas públicas relacionadas às eleições 2020, lançada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Trata-se da primeira vez que o governo federal promove uma política pública para capacitar e incentivar mulheres nas candidaturas ao governo, inspirando e delineando também o papel das assessorias e até mesmo de empresários que atuam junto a essas autoridades. Por favor, secretária, com a palavra. Bom, primeiramente, eu cometi uma falha no início da minha fala, que foi não cumprimentar esses homens que estão aqui conosco, né, Ivonice? Então, eu queria cumprimentar o George Pinheiro, o Fernando Brits e o Bernardo, que está aqui conduzindo, nos ajudando, nos auxiliando nessa reunião. Minha gratidão a vocês, eu cumprimento todos os homens que nos acompanham na pessoa que eu acabei de citar, e dizer que a gente não pode caminhar juntos, não podemos avançar em políticas públicas para as mulheres sem que os homens nos deem as mãos. Então, parabéns pela presença de vocês aqui. A presença de vocês demonstra que vocês acreditam nesse tipo de projeto, que acreditam que mais mulheres no poder aperfeiçoa sim a nossa democracia e que podemos caminhar juntos. Então, minha gratidão pela presença de vocês. Eu queria parabenizar a Carol pela fala, pela apresentação objetiva, e que pode nos trazer um panorama, inclusive, sobre o cenário de subrepresentação feminina no nosso país, não é, Carol? Ivonice, me permita quebrar o protocolo. Eu queria pedir para que todos abrissem as câmeras para a gente tirar uma foto que a minha conta aqui pedindo. Senão a gente terminar a reunião, a gente não conseguir. Pode ser, Ivonice? Abre aqui, por favor.
Pronto, tá abrindo aqui de todo mundo. Acho que ainda tem gente com a câmera fechada. Se pudesse abrir para a gente tirar uma foto bem bonita. Podemos, então? Todo mundo, belo sorriso aqui que a gente vai... Tem gente dirigindo, não tem problema não, viu? Obrigada, gente. Deixa eu botar aqui para a tela. Eu queria falar para vocês que essa articulação que a Carol citou é exatamente o que a gente está fazendo hoje, né, Carol? Governo federal articulando com a sociedade civil, articulando com vocês que representam um setor significativo da nossa sociedade, principalmente porque a gente está falando de um cenário que a gente vai enfrentar nos próximos meses, que são de mulheres que estavam, mulheres empresárias, pequenas empresárias também, e que hoje chega aqui no governo federal uma demanda para a gente que é como socorrer essas mulheres, pequenas empresárias, que por conta da pandemia tiveram que encerrar suas atividades, mulheres que empregavam outras mulheres, que hoje o Brasil vai ser um dos países da América Latina mais assolada por conta do desemprego. É um outro desafio que nos aguarda e eu gostaria muito de contar com o apoio de vocês, que vocês tiverem de projetos nessa área. A Ivonice tem meu contato direto, por favor, não hesitem em compartilhar conosco. Vamos construir junto uma solução para alcançar essas mulheres que verdadeiramente são arrimos de família. Então, a gente está falando aí de um cenário para os próximos 2 anos, um cenário muito desafiador. Mas, falando do projeto Mais Mulheres na Política, eu gostaria que, se o Bernardo puder compartilhar aqui a tela comigo, que eu passei para ele. Eu queria primeiro falar que a Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, ela tem um decreto, né, que Está sem som? Acredito que houve uma pequena falha na internet da secretária. Eu acho que ela está travada ou talvez a conexão dela tenha caído. Sem som, né? Vamos comunicar Secretária, aqui. consegue nos escutar? Eu estou mandando uma mensagem para eles. Por favor. Ela, de fato, ela caiu, ela está voltando para a sala. Muito obrigada. Além do Dr. Jorge, tem alguma outra pessoa a destacar na sala? Estamos fazendo aqui alguns pequenos ajustes para reconectar a secretária em mais alguns instantes. Ivonice, enquanto isso, se você quiser talvez fazer algum comentário sobre alguma temática específica. Eu gostaria de manifestar a alegria que nós temos de ter o presidente Jorge Pinheiro, da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, em companhia do presidente Fernando Brites, da Associação Comercial do Distrito Federal. São homens valorosos que nos inspiram como mulheres profissionais, empresárias, empreendedoras, tá? A nos especializarmos e dedicarmos cada vez mais nessa qualificação para trabalhar em harmonia e equidade em todos os nossos pleitos e as nossas tarefas. Fica o nosso agradecimento do Conselho da Mulher Empresária da CDF, a todos os membros da diretoria, a todos os associados das associações comerciais e empresariais. Eu gostaria de dizer também que esse evento de hoje ele vai ser publicado, está sendo transmitido agora no YouTube da CDF,
e depois a gravação, desculpa, no YouTube do Matchmaking, e depois as gravações serão apresentadas também no YouTube da CACB e da CDF. E ficaremos sempre à disposição para levar adiante assuntos tão inteligentes quanto este do dia de hoje. Presidente Brites e presidente Jorge Pinheiro, após a fala da secretária, nós gostaríamos de passar a palavra para os dois, para os senhores, para comentar essas iniciativas e até para nos orientar com relação aos encaminhamentos. A equipe da secretária está reconectando. Eu já mandei uma mensagem para eles, mas eu acho que eles estão tendo aí alguma dificuldade de reconectar. A secretária está retornando. Está retornando, ela está tentando retornar aqui, a gente não está conseguindo. Permanece o mesmo link, Salete. Sim, a gente está tentando. Enquanto a gente não consegue reconectar com a secretária, eu vi que houve uma pessoa que estava com a mão levantada, a senhora Liana. A senhora gostaria de fazer algum comentário? Olha, boa noite para todos. Saúdo aí o presidente Jorge, o meu presidente Fernando Brites, minha presidente Ivonice. Em nome deles, saúdo todos vocês. Eu sou diretora da Associação Comercial do Distrito Federal, empresária e jornalista. Eu estava querendo mesmo comentar que no meio empresarial nós somos a extrema minoria, e eu tenho a grata satisfação de trabalhar com o presidente Fernando Brites desde a primeira gestão dele, em que eu era cercada de mulheres, e volto agora na segunda gestão dele, cercada de mulheres, na diretoria deles, e foi assim, uma grata satisfação quando a gente teve o Conselho de Mulheres Empresárias, tendo a doutora Ivonice como presidente, trazida aí de novo pelo presidente Brites. Então, isso é um exemplo de como a secretária falou, de mão dadas com os homens, a gente consegue mostrar o nosso valor, o nosso poder, e isso é maravilhoso, quando a gente tem essa consciência coletiva entre os homens e as mulheres, que todos nós queremos avançar, né? Com relação à política, essa questão de usar as mulheres como fachada para atingir esse índice é uma verdade, inclusive aqui na capital federal, e lembrei do triste fato da ex-mulher do nosso ex-governador Joaquim Roriz, que não estava capacitada para tentar um pleito público, e foi uma situação muito, muito, muito constrangedora para ela e para as mulheres. Então, coloco aqui a minha felicidade da capacitação das mulheres na política e o nosso lado a lado aos homens também no mundo empresarial. Agradeço aí a todos os homens que estão aqui hoje, que estão com a gente nessa luta por todas as mulheres do nosso país. Excelente, Liana. Vamos em frente. Tem mais alguém da diretoria que você gostaria de chamar, Liana, enquanto aguardamos? Elas estão tentando entrar. Ivonice. Pois não, presidente. A gente tem, inclusive, da nossa diretoria também, a Heloísa, que está aqui, né, que está pleiteando aí o cargo na cidade dela, e está aqui para aprender conosco, né, exatamente endossando o que a Liana falou. Acho que é muito importante, além, né, da gente ter essa determinação dos partidos, a gente precisa capacitar e fazer com que essa mulher se sinta pronta e capacitada para enfrentar, né, esse pleito, que a gente sabe que não é fácil, né, para ninguém, e para a mulher ainda, né, mais difícil ainda. E graças a Deus a gente tem aí o presidente Brites, o presidente Jorge, que nas entidades onde ocupamos, que também, né, se a gente for olhar a nível de Brasil, menos de 12% das mulheres ocupam cargos de presidência em associações, assim como na política. A gente tem exemplos, né, tanto no DF quanto aqui no meu estado de Minas Gerais, onde a mulher é valorizada, os conselhos, né, então a gente tem a grata satisfação de poder contar com a parceria dos homens, que é a única maneira da gente realmente equilibrar e conseguir, de uma maneira mais justa, ter essa equidade que a gente tanto quer. Presidente Tânia, se a senhora quiser passar a palavra para a Heloísa, para dar um depoimento dela, é importante. Elo, você está por aí?
Sim, estou. Muito obrigada pelos elogios aí. E eu fui motivada mesmo, inclusive, assim, pelos empresários aqui da cidade, porque eu, além de fomentar o empreendedorismo feminino aqui na minha cidade, eu também faço parte eu sou funcionária da Associação Comercial daqui, e a minha grande luta é estabelecer esse diálogo permanente, né, entre o setor público da minha cidade e o setor privado, que é o gerador de recursos, né, para os caixas públicos do município. Então, eu fui muito incentivada aqui pela diretoria, né, da minha associação, que também é composta de empresários e empresárias, né, e estou topando esse desafio. Eu já tenho uma certa facilidade de lidar com o poder público municipal, por ter trabalhado em 2 administrações anteriores. Então, eu sou um elo muito importante, né, entre o setor produtivo local e as políticas públicas. E mais ainda com o desafio, né, de poder mostrar que mulheres são competentes, sim, que mulheres produzem muito mais, gastando muito menos, né, que naturalmente somos, né, menos corruptíveis do que os homens, me perdoem os homens aí presentes, mas essa é uma estatística nacional. Então, eu assumi esse desafio, sim, com muito prazer, com muito orgulho, e espero corresponder à expectativa de todos. Pelo menos estou tendo uma adesão voluntária muito grande aos meus projetos e às minhas ideias de legislatura municipal. Muito obrigada, Heloísa. Já estamos na torcida pelo seu sucesso. Obrigada. Obrigada, Ivonice. Obrigada. Um abraço. Obrigada, Taninha. Secretária Cristiane Brito já retornou conosco, por favor? Estou aqui, desculpe, a gente teve um problema técnico aqui na internet, mas agora já consegui retomar. Bernardo, seja bem-vindo, então, novamente. Vou compartilhar aqui a tela. Pode passar para o primeiro slide. Eu não posso iniciar falando do cenário de subrepresentação, mas para não me alongar, a Carol até já falou um pouco, já apresentou aqui para vocês. Infelizmente, o Brasil está no ranking dos países de subrepresentação feminina na política. Nós, nas eleições de 2016, últimas eleições municipais, que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, nós tivemos 1.290 municípios brasileiros que não elegeram uma única vereadora sequer. E ainda em 2016, mulheres foram eleitas para governar um número ínfimo de prefeituras no nosso país. E esse cenário de 2016 foi o que levou a gente a construir esse projeto de mulheres na política, eleições 2020. A gente pensou, 2020, nós tivemos uma evolução na legislação, tivemos resoluções do TSE que ajudam a fazer com que a mulher tenha mais ferramenta para conseguir ser eleita. Então, vamos focar nos municípios brasileiros, porque a gente não pode mais tolerar que nenhuma mulher esteja na Câmara de Vereadores. E por que eu falo isso? Porque a mulher na Câmara de Vereadores é aquela que faz a política acontecer, é aquela que sabe a realidade do seu bairro, é aquela que é conhecida das outras mulheres, que sabe o que acontece nas escolas, na saúde. Enfim, o nosso foco principal, não que a gente não tenha como ambição também eleger maior número de prefeitas, não é isso, mas o nosso foco principal é das câmaras de vereadores. E eu vou explicar para vocês o porquê disso e como isso influencia em políticas públicas mais efetivas e, sobretudo, no enfrentamento a todo tipo de violência contra a mulher. Pode passar o próximo slide. Em 2018, nós tivemos aí mudanças, porque primeiro que nós conseguimos um aumento de 51% de acréscimo na Câmara dos Deputados, passando de 10 para 15 cadeiras. O que ainda é muito tímido esse crescimento, mas foi um avanço que a gente não pode deixar de reconhecer. Eu digo que esse acréscimo em 2018 veio muito por conta. A primeira vez que o FEFEC, que é o Fundo Eleitoral, ele foi aplicado nas eleições do nosso país, esse tipo de financiamento, e mais,
o fundo eleitoral, 30% dele foi destinado por uma determinação, de uma decisão no STF, para as candidaturas femininas, né? Então, nós tivemos 30% do FEFEC, que é o fundo eleitoral, e 30% do fundo partidário investidos obrigatoriamente em candidaturas femininas. Então, no meu modo de pensar, esse acréscimo que a gente teve na Câmara dos Deputados veio muito por conta desse financiamento que as mulheres candidatas tiveram. E eu queria compartilhar com vocês, apesar da gente saber que o nosso cenário é de subrepresentação, eu queria muito compartilhar com vocês um dado muito positivo, que foi a mudança geracional que a gente pôde perceber nas eleições de 2018. E aí, quando eu estou falando disso, é porque as mulheres candidatas nas eleições de 2020, 51,2% das candidaturas femininas foram de mulheres na faixa etária de 20 a 24 anos de idade. E aqui eu quero dizer que isso é motivo de celebrar, porque isso demonstra que as nossas mulheres, as nossas jovens mulheres, estão se interessando cada vez mais por política. Significa que a gente está no caminho certo, que a gente está dialogando sobre isso, que as mulheres estão se despertando, que as universidades também estão chamando a atenção para esse fato, e que a gente tem uma responsabilidade muito grande, principalmente nas eleições de 2020 e na próxima de 2022, que é fomentar isso no nosso meio, né? Quando eu digo entre vocês, que representam um segmento da sociedade, em todos os segmentos, vamos, jovens, vamos se interessar mais por política, vamos debater o que acontece na sociedade, e eu acredito que esse cenário de jovens mulheres se interessando mais por política, isso vai impactar nos próximos anos também por construção de políticas públicas concretizadas, idealizadas por mulheres e voltadas para elas, mulheres. Porque a gente vê cada vez mais cedo essas mulheres também exercendo papéis de liderança dentro dos partidos políticos. Então, eu acredito que a gente está no caminho certo e essa mudança geracional, essa mudança comportamental que a gente tem percebido nas nossas jovens, na verdade, é uma esperança, né? E é um alento para todas nós. Pode passar o próximo. Aqui eu queria trazer, são vários os motivos que justificam esse projeto e por que a gente precisa de mais mulheres no poder e especificamente na política, que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é algo que eu compartilho com as mulheres candidatas, e pelo que eu ouvi na fala, acho que foi da Ivonice ou da Carol, nós temos mulheres candidatas, né, aqui nos ouvindo, participando desse nosso encontro. Primeiro, a questão da representatividade, como a Carol bem explanou, né? As mulheres são 52% do nosso eleitorado, mas apenas 13,5% das cadeiras das câmaras municipais são ocupadas por mulheres. Mas tem um dado muito relevante que eu gostaria de compartilhar com vocês, e isso é o que a gente precisa disseminar na nossa sociedade. Por que a gente precisa de mais mulheres na política? Não é só para ter a paridade entre homens e mulheres, não é isso. Há estudos, e aqui eu gostaria de citar o último estudo, que foi muito focado, muito peculiar, voltado, foi feita uma abordagem sobre os municípios governados por mulheres, né? E o estudo da Unicamp, em parceria com a UFBA e o BID, associa o maior número de mulheres na política a uma queda nos índices de mortalidade infantil e o acesso a programas sociais. Gente, essa pesquisa, para quem não tiver acesso, pesquise, saiu em todos os jornais, mas tem acesso às minúcias dessa pesquisa. Ela é muito interessante e, realmente, quando a gente para perceber e agora, né, falar que tem um estudo mais técnico sobre isso, nos empodera. E empodera muito mais você, candidata, a dizer para o seu eleitorado por que o seu município precisa de mais mulheres no poder. Porque vai ter maior investimento, isso já é comprovado, na área de educação, de saúde. A mulher tem um olhar diferenciado também para a questão da violência, da redução da violência contra a mulher, a redução da violência contra as nossas crianças. Então, mais mulheres na política, os dois principais motivos que eu considero e que, na verdade, são a base desse projeto, são esses dois fatores. Maior representatividade, porque é um aperfeiçoamento da nossa democracia,
já que a nossa Constituição nos traz aí como ordem, né, o nosso regime de representatividade. Se nós somos 52%, mas nós não estamos lá, alguma coisa está errada. Pode passar, Bernardo. E aqui eu queria trazer alguns dados atuais sobre as candidaturas femininas. Mulheres são 13% das candidaturas à prefeitura nas eleições de 2020. Vejam que, lamentavelmente, quando a gente vê o cenário das prefeituras, não houve, como eu posso dizer assim, não é um cenário animador para os cargos do Executivo nas eleições de 2020. Foi o que apontou já o TSE com os registros de candidaturas já efetivados. Pode passar o próximo. O nosso projeto, como eu falei, isso faz parte do decreto, né? E ele foi instituído através de uma portaria no dia 26 de agosto de 2020. E ele é, na verdade, resumidamente, uma estratégia de conscientização sobre a participação política das mulheres em cargos eletivos, de poder e de decisão, bem como o pleno exercício da democracia representativa e participativa. Pode passar. O objetivo é que 100% das câmaras municipais tenham uma vereadora, no mínimo, eleita no nosso país. E aqui, quando eu falo o objetivo, é através da provocação de um grande movimento com a sociedade e com as instituições, que envolve a Câmara dos Deputados, envolve o Poder Judiciário, né, através da Justiça Eleitoral, a promotoria, as mulheres, as secretarias estaduais e as secretarias municipais, e todos os organismos de políticas públicas estão conosco, e através de eventos como esse, de associações tão representativas como a de vocês, é provocar esse grande movimento que é suprapartidário, é muito importante que se diga isso, e através disso é o quê? A gente dar as mãos a essas mulheres candidatas, dizer que ela não está só, que a gente apoia as candidaturas de outras mulheres, e a gente fomentar através de todos os municípios brasileiros, dizer que nós precisamos eleger o maior número de mulheres vereadoras no nosso país. E eu tenho muita fé que isso possa se tornar real, porque pela primeira vez eu estou vendo um cenário de movimentação nos coletivos femininos. Não sei se vocês estão percebendo isso, mas um número absurdo de cursos de capacitação gratuitos voltados para as mulheres, através de OAB, através dos tribunais regionais eleitorais, vários coletivos suprapartidários, os próprios partidos políticos investiram mais esse ano na capacitação, de suas filiadas. Então, nunca as mulheres candidatas tiveram tantas ferramentas ao seu alcance como nós teremos hoje, temos nessas eleições. E o mais importante, nós temos também, pela primeira vez, um investimento maior nas candidaturas femininas municipais, que pela primeira vez nós teremos os 30% do fundo partidário e do FEFEC sendo investido em candidaturas femininas. E vocês sabem que, principalmente na candidatura de vereadoras, o dinheiro, o recurso financeiro conta muito e pode fazer toda a diferença para a mulher conseguir chegar lá. E quem pode colaborar com os nossos projetos? Homens, mulheres, sociedade civil e instituições, que é o que nós estamos fazendo hoje. Pode passar. E aqui eu queria compartilhar com vocês que para a gente viabilizar esse projeto, nós assinamos um protocolo de intenções com 18 partidos políticos. A gente parte do pressuposto de que sem eles a gente não consegue avançar. Não adianta a gente ficar discutindo, a gente sabe que há muitas falhas dentro das agremiações partidárias, mas se a gente não tiver os partidos políticos do nosso lado, nós não avançaremos nessa mudança de cenário de subrepresentação. E, para nossa satisfação, dos partidos políticos existentes no nosso país, a maioria absoluta dele aderiu a esse nosso protocolo. Tem alguns aqui que eu trouxe para vocês tomarem conhecimento. E o que foi esse protocolo? Os partidos se comprometeram a empreender todos os tipos de esforços, também para eleger, no mínimo, uma vereadora em cada município brasileiro. Então, eu celebrei muito esse protocolo e que eu compartilho com vocês, porque eu acho que é um passo muito importante de trazer para perto da gente os partidos políticos.
e as mulheres filiadas acabam se sentindo empoderadas e dizer, poxa, que bom que eu escolhi esse partido que fez esse compromisso público junto ao governo federal, né, para eleger o maior número de mulheres na política e especificamente nas eleições de 2020. Pode passar. Uma outra ação desse projeto é a Maratona Mais Mulheres na Política, que é uma espécie de um curso intensivão voltado para capacitar as mulheres candidatas, não só as candidatas, mas também qualquer um que participe, que componha a equipe dessa mulher candidata, coordenadores, um apoiador. Esse curso ele traz dicas sobre prestação de contas, propaganda eleitoral, dicas de oratória, como a mulher se comunicar com o seu eleitor. O que ela deve observar para não incidir, não quer as nossas mulheres respondendo e tendo que pagar multas eleitorais exorbitantes. Então, é um curso intensivão que traz uma capacitação melhor, que pode fazer toda a diferença numa candidatura feminina. E ele vai até a prestação de contas finais, porque muitas mulheres, e aqui fica uma dica para quem está nos assistindo, se preocupa só com até o dia da eleição. E se esquece que, passadas as eleições, ainda tem prestação de contas finais. E muitas não sabem que se ela falhar nessa prestação de contas, mesmo que ela não tenha sido eleita, ela pode ficar inelegível, porque ela não vai ter a quitação eleitoral para a sua próxima candidatura. Então, essa maratona ela vai além, orientando essas mulheres até a prestação de contas finais, dando dicas também de como que ela deve observar, por exemplo, que ela não pode conduzir uma campanha sem um advogado, sem um contador, né? Falando também para ela o que pode fazer a diferença no município para ela, dicas de como que ela pode escolher temáticas e bandeiras para atrair o seu eleitorado. Enfim, gente, qual que é o papel de uma vereadora, de uma prefeita, para ela saber, para ela não falar besteira, dela prometer algo que ela não vai poder cumprir. Eu me pasmo com vocês, a gente tem recebido um feedback muito positivo. Por exemplo, quando a gente chega para uma candidata a vereadora e prefeita e fala, você que lançou sua candidatura, você conhece a lei orgânica do seu município, que é como se fosse a Constituição Federal do seu município? Muitas delas nunca ouviu falar. Então, são dicas especiais e importantes que essa mulher não pode deixar de levar em consideração quando ela estiver discussando ou quando ela estiver abordando o seu eleitorado. Bernardo, não sei se você recebeu, e eu queria que você mostrasse um pouco desse vídeo. Não sei se é só clicar aí no vídeo. Acho que é só clicar aí no vídeo. Ou no link. Não sei se está dando muito certo aqui o link. Aparentemente ele não está conectando. Não tem problema. Eu vou copiar então aqui o link para vocês aqui e vou pedir para que vocês acessem depois. Pode passar o próximo, Bernardo. Mas, gente, desculpa, Bernardo. Eu queria que vocês compartilhassem esse link maismulheres.ifes.edu.br. Esse é o canal de inscrição desse curso. Essa maratona, a mulher candidata, ela pode acessar a qualquer momento do dia. Ela pode fazer esse curso. No final, ela vai ter direito a certificados. Ela pode, se ela tiver alguma dúvida, está durante a campanha, tem dúvida sobre o que pode e o que não pode na propaganda eleitoral, ela acessa diretamente a disciplina de propaganda eleitoral e facilmente tira sua dúvida. Eu gostaria que vocês compartilhassem isso com o maior número de mulheres candidatas de partidos políticos ou mulheres que trabalham nessas campanhas, que pode fazer toda a diferença e é o mínimo de suporte que a gente pode dar. A gente sabe que nem toda mulher pode pagar um bom advogado eleitoralista, um bom contador. Então, se ela tiver o mínimo de suporte, isso pode fazer toda a diferença para que, de fato, ela consiga chegar lá. Pode passar, Bruno. Uma outra ação do projeto é a Oficina Mais Mulheres na Política. A Oficina Mais Mulheres na Política ela é uma espécie de complemento à nossa maratona. Ela funciona uma vez por semana, tem acontecido todas as quintas-feiras, e ela é uma espécie de tira-dúvidas para aquela mulher ou para a equipe de candidata que tem dúvidas sobre
as mais variadas temáticas. Então, já fizemos sobre prestação de contas, que ela está disponível, o histórico está disponível no Facebook do Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos. Como é que funciona a abertura de contas, as coisas que ela tem que abrir, como que funciona a distribuição do fundo, o que ela não pode deixar de fazer para contratação de pessoas na sua campanha, de cabos eleitorais, de refeição, de material gráfico, como fazer de uma forma mais, como é que eu posso dizer, mais fácil para ela que não entende de contabilidade. São dicas preciosíssimas que a mulher deve ter, e mais importante ainda, que ela não pode deixar de observar, porque ela vai ter problemas futuros se ela não seguir. Nós tivemos uma oficina também muito produtiva sobre o que pode e o que não pode na propaganda eleitoral. Essas mulheres participam online dessas lives. Antes, ela manda e-mails para a gente com as perguntas, com dúvidas, e as que elas não conseguem mandar na semana anterior, ela pode mandar também ao vivo, a gente tenta responder todas essas perguntas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que tem sido bem comum, a maior dúvida: quem recebe auxílio emergencial pode fazer doação para a campanha, para a minha candidatura? Eu posso colocar no meu portão uma bandeira divulgando a minha candidatura? A questão do auxílio emergencial tem ganhado no ranking de dúvidas. Outra dúvida é sobre como você conciliar as restrições que você está tendo no município em relação à pandemia, né, e reunir o eleitorado, dicas de como você fazer com que a sua candidatura, que a sua proposta consiga chegar até o seu eleitorado diante dos desafios que a pandemia tem nos trazido. Então, para quem puder, fica a dica aqui de acessar esse histórico no site do Ministério, com tanto de ferramentas e de informações que vocês podem compartilhar com as nossas mulheres candidatas. Aí, lembrando que na quinta-feira agora a gente vai ter a oficina com a presença da ministra Damares. Aliás, gostaria de dizer que ela mandou um abraço para todas vocês. E ela vai estar presente nessa oficina. A gente vai falar sobre violência política contra a mulher, com a presença da deputada Margarete Coelho. Pode passar o próximo. Nós também temos uma cartilha, que nós lançamos, é a cartilha Mais Mulheres na Política, eleições 2020, e ela foi produzida em parceria com a Câmara dos Deputados, com a UNALI, que é a União dos Legisladores e Legislativos Estaduais, e com a UVB, que é a União dos Vereadores do Brasil. E aqui também, essa cartilha é muito importante, traz informações sobre planejamento de campanha, propaganda eleitoral, prestação de contas e todas as temáticas que a mulher precisa saber. Essa cartilha está disponível no site www.gov.br/MDH. Eu também fica aqui o meu apelo para que vocês compartilhem a nossa cartilha, porque ela também é uma grande ferramenta para as nossas mulheres. Pode passar, Bernardo. E uma grande novidade do nosso projeto, e eu digo com muita felicidade e alegria, que é uma inovação a nível mundial, que é um governo federal lançar a campanha de combate à violência política contra as mulheres. Vários países têm uma previsão legal, mas não tem, de fato, durante uma eleição, uma campanha que venha combater esse tipo de violência. E nós utilizamos agora, nessas eleições de 2020, o nosso canal do 180, para quem não sabe, o canal do 180 é o canal do governo federal de denúncias de todo tipo de violência contra as mulheres. Pela primeira vez, a gente está lançando, através do 180, um canal específico para denunciar violência política contra as mulheres. Há pesquisas que demonstram que nas eleições municipais é onde esse tipo de violência mais ocorre. E nós capacitamos 300 atendentes do nosso Ligue 180, que elas hoje estão dispostas e com capacidade para reconhecer esse tipo de violência, acolher essa mulher, né, e orientar não só sobre o que é esse tipo de violência, mas também encaminhar para o Ministério Público Eleitoral, que vai tomar providências cabíveis de acordo com a circunscrição eleitoral que essa mulher que sofreu a violência pertence. E para uma forma de se comunicar com essa mulher filiada ao partido político, que precisa estar mais atenta
a esse tipo de violência, nós lançamos um selo. Nesse selo traz o 180 para ela saber que hoje ela pode contar com esse canal de denúncia, e é uma forma da gente disseminar esse tipo de violência. Para vocês terem ideia, a gente tem hoje uma grande dificuldade de disseminar esse tipo de violência nas zonas eleitorais. Porque não adianta a gente falar que existe esse tipo de violência se um juiz eleitoral não consegue identificar naquela conduta, naquela prática, que aquilo é uma violência política contra as mulheres. Então, essa campanha, ela envolve uma articulação com a própria Justiça Eleitoral, com o Ministério Público Eleitoral, com os partidos políticos, para que nos ajude a reconhecer e a denunciar. E aqui eu queria falar, vocês podem me perguntar sobre exemplos de violência política contra a mulher. Um exemplo muito clássico, né, que ocorreu nas eleições de 2018 e que ocorre, infelizmente, nas eleições municipais, e já temos recebido denúncias nas eleições de 2020, é a candidatura fictícia, vulgarmente chamada de candidatura laranja. É um exemplo clássico de violência política contra a mulher, porque impede da mulher ser eleita, porque é uma forma de ludibriar a vontade dessa mulher, e é um tipo de violência que a gente precisa, sim, combater. Quando a mulher é obrigada, então, recurso partidário que ela recebeu dos seus 30%, ela é obrigada a direcionar para uma candidatura masculina, que essa coação seja de forma velada. Um tipo de violência política simbólica que ocorre além das eleições, a gente vê muito no parlamento, infelizmente, quando as mulheres elas são impedidas de presidir as comissões mais importantes das câmaras, por exemplo. Nós temos um exemplo simbólico muito clássico no Senado Federal, que é o fato de até 2016 não ter, dentro do plenário do Senado Federal, um banheiro feminino. Isso é um exemplo clássico de violência política simbólica contra as mulheres, que é uma forma de dizer: mulher, esse local não é para você. Então, nós precisamos estar atentos a todo tipo de violência política contra a mulher, precisamos combater e precisamos falar para essa mulher denunciar que agora ela tem voz, agora o Ministério Público Federal estão unidos para combater esse tipo de violência. Eu queria que o maior número de que lançaram candidaturas femininas foram exatamente aqueles de uma alegria muito grande, porque esses partidos, de fato, estão cumprindo com um compromisso, né, assumido aqui no governo federal. Pode passar. Bom, eu queria deixar um recado, né, do tempo de prevenção do Outubro para vocês. Eu queria falando que esse objetivo de eleger, no mínimo, uma vereadora em cada município brasileiro, ele tem muito a ver também com o objetivo do governo federal do nosso país. E aí vocês vão me perguntar como, o que tem relação esse projeto de mais mulheres na política com esse projeto de enfrentamento à violência. Eu vou explicar para vocês. Apenas 9% dos municípios brasileiros contam com um OPM, com um organismo de defesa para enfrentar a violência contra as mulheres. Então, o número de DEANs que nós temos no Brasil é insignificante. Nós não temos organismo de políticas públicas nos 5 mil e poucos municípios brasileiros. Nós não temos equipamento de defesa para essas mulheres nos municípios brasileiros. Então, a gente conseguir alcançar esses números, a gente levar um equipamento de defesa para essa mulher, para que aquela mulher que está no ciclo da violência ela possa ter
a quem pedir socorro, um local onde ela possa encontrar no mesmo espaço uma assistente social, um apoio jurídico, um psicólogo, enfim, para quem essa mulher recorrer, que são os organismos de defesa. E aí a gente pensou, por que não trabalhar em conjunto com a Câmara Federal para instalar nos municípios brasileiros as procuradorias da mulher nas câmaras de vereadores? E aí, nada melhor do que as nossas vereadoras, as mulheres vereadoras, instalarem essas procuradorias. Que essa instalação é muito fácil, é apenas por um projeto de lei municipal. Essa instalação ela conta com todo o respaldo e apoio da Câmara aqui do Congresso Nacional, a Procuradoria da Mulher do Congresso Nacional. Ela tem todo o passo a passo, ela orienta e vai até a instalação dessa procuradoria. Então, mais mulheres eleitas nas nossas câmaras de vereadores significa mais equipamentos de defesa para as nossas mulheres a nível nacional, através dessas procuradorias. E isso, no final das contas, resulta numa política pública de enfrentamento à violência contra a mulher. E, em novembro, vocês vão poder acompanhar, já fica aqui o convite, que a gente vai lançar o Plano Nacional de Combate ao Feminicídio no nosso país. Para quem não sabe, o Brasil é o 5º país que mais mata a mulher no mundo. Então, incentivar a criação de procuradorias das mulheres em todos os nossos municípios significa que a gente não vai ter que esperar por mais DEANs. Significa que a gente vai ter espaço para acolher essas mulheres e significa dizer que a gente vai poder trabalhar também em parceria. Não só, eu estou falando no Congresso Nacional, mas também aqui entre Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, projetos de iniciativa também do Executivo, e esse alinhamento faz toda a diferença. Afinal, eu digo para vocês que não há uma mágica. O governo federal sozinho não vai conseguir mudar esse cenário de violência contra as nossas mulheres. Precisa de união de esforços entre os municípios, estados, Congresso Nacional, através da bancada feminina, que tem sido um grande parceiro aqui da Secretaria. Então, gente, essa união de esforços passa por eleger mais mulheres na política. E eu queria falar para vocês que eu estou à disposição. Se vocês tiverem estratégias para disseminar esse nosso projeto, pode passar para a Ivonice, novas ideias, também estou à disposição. Eu queria que vocês compartilhassem todo esse nosso material, as cartilhas, os links da live, compartilhasse principalmente a Maratona Mais Mulheres na Política, acompanhasse as nossas oficinas semanalmente, que eu tenho certeza que se a gente der as mãos a outras mulheres que tiveram a coragem de lançar seus nomes nessa candidatura, nessas eleições de 2020, a gente pode mudar. Eu queria falar para vocês que nesse momento de pandemia, as mulheres candidatas são as mais prejudicadas. Já temos até pesquisas sobre isso. Porque imagina que as mulheres são as mais sobrecarregadas com o trabalho doméstico, são elas que estão atarefadas cuidando dos filhos, cuidando de sogra, de sogro, de pai, de mãe. Então, aquelas que projetaram, que planejaram para 2020 lançar sua candidatura a vereadora e a prefeita, que agora está tendo que lidar com esse cenário de pandemia, sem sombra de dúvida que ela está numa situação, vamos dizer assim, de uma diferença muito grande, né, em relação aos homens candidatos, razão pela qual elas precisam muito mais de nós. Então, às vezes você não pode ajudar com recurso financeiro, mas você é uma contadora, você é advogada, você pode ajudar com isso, ou você pode simplesmente se oferecer, ficar com o filho dessa candidata enquanto ela está fazendo campanha na rua, né, nos municípios que ainda permitem esse tipo de ato político. Qualquer ajuda, qualquer ação, até uma ligação que fala o que você está precisando para você ter mais apoio na sua candidatura. Tudo isso pode fazer muita diferença. Exercer a sororidade, candidata que ela não está só, pode fazer. Uma grande dos empresários também sabe muito disso. Como que isso pode fazer toda a diferença e nos, como eu posso dizer assim, motiva para a gente conseguir avançar. Quantas vezes eu, enquanto gestora aqui, em viagens internacionais para representar a ministra, eu pensei em desistir porque eu tenho um bebê, na época tinha 9 meses só de idade,
mas quando eu estava doente em casa, meu coração apertado e deu vontade de largar tudo. Uma péssima mãe falando, eu precisava estar com meu filho, esse cargo não é para mim. E, de repente, uma pessoa próxima, tanta dificuldade, mas ofereceu para levar meu filho no médico, ofereceu para me dar algum tipo de ajuda no meu lar. E o quanto que isso fez a diferença para mim. E o quanto que isso é importante para que eu, enquanto secretária nacional de política, no lugar que eu estou. Então, qualquer ação, qualquer ato de solidariedade, ajuda muito a chegar em qualquer instância de poder. Eu não quero me alongar, que eu já falei demais. Excelente, secretária Cristiane Brito, pela política pública que a senhora e a ministra Damares Alves conseguiram conceber, implementar e também estabelecer em parceria com o Congresso Nacional e com o Brasil. Certamente, a partir desta apresentação e de tantas outras que a senhora está tendo a oportunidade de fazer, das maratonas e oficinas, a senhora está conseguindo estabelecer uma experiência nacional na implementação dessa nova vanguarda de políticas públicas, neste caso, a política eleitoral. Muito agradecida por todo esse carinho e generosidade no cuidado com essa política pública e também a dedicação a nós nessa apresentação. Eu agora tenho a grata satisfação e peço a gentileza de passar a palavra para o presidente Fernando Brites, da CDF. Boa tarde, presidente Ivonice. Boa tarde, secretária Cristiane, que vem desenvolvendo um trabalho extraordinário à frente da Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres, juntamente com no auxílio a nossa grande ministra Damares Alves. Queria parabenizar a Ivonice por este trabalho de hoje, que é da maior importância, cumprimentar a nossa companheira Liana e também a Lúcia, que está conosco na sala. Assisti atentamente às palavras da Carol e o caminho é aquele mesmo que ela coloca lá, é fantástico, fantástico. E gostaria de dizer a todas que a Associação Comercial do Distrito Federal foi pioneira na nomeação da primeira, ou na indicação da primeira diretora de associação comercial do Brasil, isto no ano de 1975. De lá para cá, nós sempre tivemos diretoras na associação comercial. E agora, em 2018, nós encontramos, para nossa felicidade, a doutora Ivonice Campos, que resolveu assumir conosco a responsabilidade de criarmos lá o Conselho da Mulher Empresária do Distrito Federal. Deixei de citar aqui a nossa presidente nacional, a Tânia, que está lá em Minas Gerais. E, então, a Ivonice assumiu conosco a responsabilidade de criarmos na Associação Comercial um Conselho da Mulher Empresária. E este conselho tem dado tão certo que, em algumas atividades, o conselho se confunde e até supera em performance a própria associação comercial. E hoje nós temos, em certos momentos, em algumas reuniões de diretoria, nós temos mais mulheres participando quando temos reuniões presenciais e também reuniões virtuais. Em várias delas, nós temos mais mulheres participando do que homens. E nós podemos constatar lá, na associação comercial, o empenho, a dedicação e o compromisso que assumem as mulheres com seus projetos. E a Ivonice hoje é
é para nós uma grata surpresa, porque ela tem mais projetos externos à associação comercial do que a própria associação comercial, que vive muito para a política empresarial. E a Ivonice deu uma dinâmica neste conselho que está levando ações para a comunidade do Distrito Federal. E a Tânia, lá em São Paulo, que é a presidente do Conselho Nacional da Mulher Empresária, ligado à ACACB, Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, ela vem promovendo isso a nível nacional. Há 3 anos atrás, este conselho recebeu um prêmio na Austrália como o melhor, tem uma palavra aí que eu não gosto muito de usar, mas o melhor projeto de empoderamento da mulher. E esse empoderamento é meio complicado, porque quando a gente fala em empoderamento, a gente está subjugando, dando a impressão que estamos subjugando alguém. Nós não queremos subjugar ninguém, nós queremos colocar cada um no seu lugar, dentro da sua competência, e as mulheres, em certos momentos, ou quase sempre, para certas atividades, são muito mais competentes, porque têm muito mais sensibilidade do que os homens. Não quero me alongar, porque a minha participação aqui é de espectador, não é de palestrante, mas eu gostaria de parabenizar a todas as mulheres que estão presentes nesta sala, e, em especial, a Ivonice, e agradecer muito a Ivonice pela colaboração que nos tem dado na Associação Comercial, a secretária Cristiane Brito, que lá na raiz é minha parente, porque o Brites, meu sobrenome, é um derivativo da palavra Brito, é uma dissidência da família, e parabenizar também por inteiro o trabalho que vem sendo realizado pelo Ministério da Mulher, liderado por esta mulher extraordinária, que é a nossa ministra Damares Alves. Muito obrigado a todos e parabéns por esse trabalho. Presidente Brites, nós estamos muito agradecidos, sempre agradecidos, e lhe dizendo pela oportunidade que o senhor tem dado a todas nós, pela equidade e a gentileza, a diplomacia com que o senhor nos recebe e pela confiança que o senhor deposita no trabalho que todas nós fazemos em equipe. São muitas Ivonice, vocês todas merecem muito mais do que isso, viu? O senhor é muito gentil, obrigada, incentivador sempre. Presidente Brites, de fato, nós estamos agradecidos à secretária Cristiane também, e que ela leve o nosso melhor abraço, as melhores recomendações, como o senhor colocou, à ministra Damares Alves, e nós estamos sempre aguardando pelo Ministério, lá nas instalações da CDF, não é, presidente? Como Perfeito. Nós fizemos ano passado, com o lançamento dos programas. Já fomos parceiros do Ministério em algumas ações, né? E algumas ações, isso. Espero que possamos continuar como agora, não é? Produzindo muito juntas. Secretária Cristiane Brito, se a senhora permitir agora, nós gostaríamos de passar para o bloco das perguntas, e eu gostaria de iniciar convidando a presidente da ABRIC, Carolina Venuto, para fazer as suas perguntas. Bom, muito obrigada, Ivonice, pela oportunidade de ter escutado essa apresentação tão rica da secretária. Eu fico muito feliz, secretária, de ver que estamos aqui conversando e falando a mesma língua, né? E dentro de tudo que a senhora apresentou, e também na nossa posição aqui como entidade da sociedade civil, que representa esse setor que faz diálogo com o poder público, eu queria entender da senhora como que a senhora pensa a participação e a aproximação do setor privado junto ao poder público para poder viabilizar capacitação, melhorar o ambiente, essa questão que a gente eu falei, a senhora também falou, né, da importância dos homens contribuírem para essa transformação, das duplas jornadas, da realidade partidária, né? Como que a gente pode, como sociedade civil / empresas privadas, como a gente pode contribuir com o poder público para mudar essa realidade?
Muito obrigada pela sua pergunta, Carol. Eu acho que vocês têm um papel muito importante. A gente sabe que um dos fatores que afastam a mulher da política é, por exemplo, ela não ter um suporte até mesmo da própria família. Não tem com quem... Mulheres que, quando se sentem motivadas a encarar esse desafio, ela não tem com quem deixar suas crianças, o parceiro não apoia, a família também não apoia. Aliás, é por isso que há pesquisas que apontam que há um menor número de reeleição, né, quando se fala de mulheres do que em relação aos homens, porque durante o exercício do mandato, elas não tiveram o suporte da sociedade, de suas famílias, enfim, e a gente sabe que isso afasta, sim, as mulheres do poder. Eu digo sempre que a sociedade civil tem um papel muito importante. E vocês, empresários, mais ainda. A gente fala de qualificação, a gente fala de capacitação. E aqui eu queria já fazer o convite, doutor Fernando, da gente lançar, em novembro a gente vai lançar o programa Qualifica a Mulher, que é um programa de capacitação e qualificação das nossas mulheres. Eu queria ter a oportunidade, o privilégio de lançar aqui no Distrito Federal, com a ajuda de vocês, Ivonice. E depois, a nível federal, também vou pedir ajuda para a Tânia, para a gente disseminar esse programa, que visa exatamente capacitar as nossas mulheres e qualificá-las para o mercado de trabalho. São mulheres, como eu disse, a gente vai ter aí um cenário devastador de desemprego, mulheres também na informalidade, e a gente está tendo esse olhar diferenciado. Então, é um compromisso da ministra Damares, uma exigência que a gente foque agora, nos próximos meses, em capacitação. Então, em novembro, a gente lança o Plano de Combate ao Feminicídio e, em seguida, a gente lança o programa Qualifica a Mulher, porque a gente não pode falar de enfrentamento à violência, né, Carol, sem falar em capacitação e investimento nessas mulheres. A gente sabe que muitas mulheres permanecem no ciclo da violência porque ela depende financeiramente do agressor. Então, a gente investindo na capacitação dessas mulheres, a gente vai fazer com que essa mulher saia mais rápido do ciclo de violência. Então, fica aqui já o meu convite, doutor Fernando, para que a gente possa lançar aqui no Distrito Federal o Qualifica a Mulher, viu? Secretária. Empresários que tenham ideias, Secretária. dicas, contribuam. Pois não. Secretária, gostaria de lhe dar uma notícia aqui. Recebo essa proposta com muita satisfação. E gostaria de dizer à senhora que, no mês passado, nós fechamos aqui uma parceria com o Conselho das Mulheres, Conselho das Mulheres Cristãs do Brasil, que tem conselhos em todos os estados brasileiros e dispõe no Distrito Federal de 7.000 pessoas filiadas em todas as regiões administrativas do Distrito Federal. E é com essas pessoas que nós queremos empreender projetos de capacitação como esse que a senhora nos propõe. A senhora não imagina com que alegria eu recebo esta notícia da nossa possível parceria, que certamente vamos confirmar. Muito obrigado. A gente fazer um acordo de cooperação e assinar nos 21 dias de ativismo, né, que começa dia 26 de novembro e vai até dia 10 de dezembro. Então, eu acho que é muito disso, tá vendo, Carol? A gente uniu esforços aí, a sociedade civil é um exemplo disso, né? E não poderia dizer que a gente precisa de mais mulheres empresárias colocando à disposição, se filiando aos partidos políticos, doutor Fernando. E porque vocês podem fazer toda a diferença. Iniciativas como essa que a Ivonice tem, que a Tânia tem feito a nível Brasil, é exatamente isso que a gente precisa, de mulheres desse perfil nos representando, né, nas casas legislativas. Então, eu acho que a saída passa por aí. E quando eu falo, o senhor falou muito bem disso, desse olhar da sensibilidade da mulher, foi falado aqui também por outras pessoas, eu queria chamar a atenção da própria ministra Damares Alves, o quanto que ela tem, por exemplo, colocado o holofote num tema que nunca foi falado no nosso país, que era o abuso sexual de bebês. Nunca foi falado tanto sobre essa temática, sempre existiu, mas nunca se falava, seja por vergonha entre os familiares, seja porque a segurança pública não estava preparada para isso.
e ela teve a coragem de dizer que esse tipo de violência existe, está dentro dos lares brasileiros. A gente tem que admitir, não é fácil ela como gestora pública, ter que admitir que o lar hoje se tornou o ambiente mais perigoso para as nossas crianças e falar que precisava de ajuda, principalmente da sociedade civil, para conseguir superar esse desafio. Vocês não têm ideia do quanto que é difícil para nós diariamente, para ela também, mas eu como secretária da Mulher também recebo, porque a pauta é transversal, criança, mãe, família, quando a gente recebe denúncias e vídeos de bebês de 7 dias de nascido sendo abusado sexualmente pelo seu próprio pai. Quando a gente recebe pedido de ajuda de uma cirurgia para reconstruir um ânus de um bebê que foi destruído por um abuso sexual. E eu digo para vocês que a sensibilidade da nossa ministra Damares em relação a essas pautas tem feito toda a diferença. Fala de infanticídio de crianças indígenas em determinadas aldeias, e a gente respeita a cultura de todos, mas a gente não pode admitir que seja um fator cultural a gente aceitar uma criança recém-nascida porque nasceu com algum tipo de deficiência, ser enterrada viva e ser enterrada obrigatoriamente pela sua própria mãe, em pleno século XXI. O debate sobre esses temas, eu ouso dizer para vocês que não existiria se não fosse uma mulher à frente do Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos. Eu preciso fazer esse desabafo aqui para vocês, para demonstrar o quanto que é importante termos mulheres em todas as instâncias de poder, para que a gente tenha a coragem e a sensibilidade de falar sobre temas que muito nos tocam, que é a maternidade, né, que é a família, que são as nossas crianças. Não sei se vocês sabem, pela primeira vez o governo federal tem uma coordenação que cuida da maternidade. E ela está aqui na Secretaria Nacional de Política para as Mulheres. Nós temos hoje uma pasta que cuida só da maternidade. E nessa pauta a gente fala sobre construir políticas públicas do equilíbrio mãe e profissão. A gente fala sobre as mulheres em situação de vulnerabilidade. A gente fala das mães gestantes em situação de vulnerabilidade. Essa é outra pauta que vocês do empresariado podem muito nos ajudar, que é incentivar a construção de salas de maternidade dentro das empresas, que é ter um olhar diferente para quem está matando, para aquela mãe que, de nascimento de uma criança, a mãe pode enfrentar depressão pós-parto. É um índice alarmante no nosso país, que atinge todas as classes sociais e ninguém fala nisso. Essas mulheres não têm apoio da rede pública sobre isso, é algo que a gente tem tentado trazer também. Aquelas mães que não têm condições financeiras de ter um tratamento digno na sua gestação e ela tem um problema de saúde grave, apresenta um problema grave de depressão, aquelas mães que tiveram uma criança com algum tipo de deficiência, com alguma doença rara. Essas mães, não sei se vocês sabem, elas são abandonadas pelos seus parceiros assim que recebem um diagnóstico. São mães que nunca foram construídas nenhum tipo de políticas públicas para elas. As mães de crianças com autismo, por exemplo, são mães que, às vezes, são extremamente bem-sucedidas e que abandonam suas carreiras para se dedicar aos seus filhos. E que ela não quer, como política pública, simplesmente que garanta que a sua criança seja recebida na escola. Ela não quer isso. Ela quer políticas públicas que garantam uma inclusão de seus filhos, por exemplo, no mercado de trabalho, como acontece em países de primeiro mundo. Porque ela se preocupa que, se um dia ela faltar, como que aquele seu filho vai sobreviver? Então, eu estou falando aqui de exemplos de como nós, mulheres, enquanto gestoras, enquanto legisladoras, podemos construir políticas públicas realmente efetivas e voltadas para a família, para a criança, para esses assuntos mais sensíveis e que, graças a Deus, eu tenho muita honra de trabalhar com a ministra Damares, que tem colocado holofote sobre esse cenário, né, que estava obscuro, mas que agora está vindo à tona. É certo que os números de violência podem assombrar e falar foi nesse governo que o número de violência contra bebê disparou. Mas por quê? Porque só agora esse tipo de violência está sendo denunciado, só agora a gente está conseguindo apontar que dentro do lar brasileiro mora o perigo para as mulheres, mas também para as nossas crianças e para os nossos idosos.
Muito agradecida, secretária. Quanto esclarecimento, quanto informação, quanto admirável o trabalho que vocês estão fazendo. E certamente o Brasil vai colher bons frutos, frutos que vão resultar em cidadania e na idade adulta de todas essas crianças, porque já se percebe uma confiança das mulheres, uma união das mulheres nesse processo de ajuda mútua para poder resolver todas essas questões psicológicas e sociais. Obrigada de novo. Agora eu gostaria de passar a palavra, se a senhora me permitir, à presidente Tânia Rezende para fazer as suas perguntas. E depois para a Liana Lagimovites, reproduzindo as perguntas do chat. Boa noite novamente, secretária Cristiane. Parabéns mais uma vez aí pelo seu trabalho. A gente consegue perceber até pela fala, eu já pude acompanhar a ministra Damares também algumas, né, dos seus debates e fiquei encantada, né, com a garra com que ela realmente luta, né, pelas crianças, pelas mulheres, e fiquei muito também impressionada com os números que ela apresentou. Então, a nossa gratidão aí a você e a ela por estar, né, nos defendendo com tanta dedicação e entrega, né, essa luta que é de todas nós. Eu sei que talvez seja uma pergunta que a gente tenha que fazer um outro debate, né, que é um assunto um tanto polêmico, mas necessário. A gente sabe que a gente já avançou pelos números que você apresentou aqui para a gente hoje, e a gente tem avançado com o Ministério da Mulher e da Família agora, mas a gente sabe que existe um caminho longo ainda, né, para a gente conquistar, né, para resolver essa baixa presença que a gente tem de mulheres no poder. Em alguns países, a gente tem já adotado, né, ações afirmativas semelhantes às cotas, né, que a gente tem de negros, por exemplo, nas universidades. Eu sei que isso passa, talvez, por uma reforma mais profunda, uma reforma política que a gente tenha que debater e estudar, né, até mesmo no sistema brasileiro de votação, a gente tem que pensar nisso, né, a longo prazo, e eu gostaria de ouvir sua opinião, se a senhora concorda com isso, qual é a sua visão sobre esse tema, né, de poder ter cotas, não somente nos partidos, mas que a gente possa realmente ter reservado tanto no Senado, na Câmara e nos poderes municipais também. Bem, esse é um assunto realmente, Tânia, muito polêmico. Eu, particularmente, eu sou contra a cota em definitivo, tá? Eu acho que a gente poderia, através de uma reforma política, construir ferramentas para a gente mudar esse cenário, até mesmo com a cooperação dos partidos políticos, obviamente respeitando a autonomia partidária que é garantida constitucionalmente aos partidos políticos. Então, impor aos partidos as cotas, principalmente impor, aí aqui eu falo como advogada, não sei se a Carol concorda, através de resolução, então, o próprio TSE legislando, no processo já está no meio da eleição, coloca uma resolução, a gente está partindo feito com um ano de antecedência da eleição, das metas, acho que não é por aí. Acho que eu não gostaria de falar de que essas cotas de 30%, estou falando dos 30% do fundo partidário, por exemplo, não foi importante, foi muito importante, mas acho que isso não deve ser definitivo. Acho que os partidos políticos precisam capacitar suas mulheres filiadas antes do período eleitoral, e acho que a cota, nesse sentido, é importante só para ele saber o seguinte, que já que ele vai usar os 30%, ele precisa investir bem esses 30%. E os partidos já estão se despertando para isso. Muitos estão preocupados. Que chega agora no período eleitoral, os 30% têm que ser distribuídos de alguma forma. E aí ele se arrepende. Poxa, por que eu não investi nas minhas filiadas anteriormente? Então, esse olhar já é um diferencial. Eu acho também que uma outra, como eu posso dizer assim, um outro olhar que pode fazer toda a diferença, que vai muito além das cotas, é a democracia intrapartidária. Então, o fato da gente não ter a participação da mulher de forma mais efetiva dentro das agremiações partidárias é um obstáculo, né, para que essas mulheres consigam chegar lá. Eu vou dizer, por exemplo,
por que os 30%, né, direcionados tanto do FEFEC como do fundo partidário, eles não são geridos pelas próprias mulheres? Eu penso que enquanto as mulheres não tiverem a chave do cofre, pelo menos os 30% que são destinados a ela, a gente vai avançar a passos lentos. Não adianta você ter uma legislação ou uma resolução do TSE que fala o partido obriga a aplicar 30%, se é o próprio partido que vai estabelecer os critérios de distribuição desses 30%. Então, acho que isso deveria ficar a cargo da Secretaria da Mulher, daquela agremiação partidária, ou como chama, coordenação daquela agremiação partidária. Acho também que os 30% das cotas não é suficiente e não pode ser ad eterno. Acho que essa cota agora, por exemplo, das mulheres negras, não só das mulheres, homens e mulheres negras, muito importante, mas não foi debatido com os partidos políticos a tempo, não foi debatido, como eu posso dizer, no âmbito do legislativo. Então, eu sou a favor, porque é uma parcela da sociedade que precisa ter um olhar diferenciado, mas, tecnicamente, eu sou contra, no meio do processo eleitoral, os partidos, depois que já tiveram suas resoluções de critérios de distribuição do fundo partidário, protocolado junto ao TSE, de ter feito toda a sua programação, falar, agora muda tudo, que chegou a nova cota para você se adequar. Então, é muito polêmico isso. Sim. Mas eu acho que legislativo, Tribunal Superior Eleitoral e os partidos políticos precisam caminhar junto para a gente estabelecer critérios que não venham prejudicar, né, a nenhum desses segmentos. Muito obrigada pela pergunta, Tânia. Obrigada, secretária. E é nesse intuito mesmo, né, da gente criar realmente esse debate e tentar pensar juntas numa saída, né, que realmente não prejudique, não seja tão radical, mas que a mulher realmente possa decidir sobre esses 30%, né, que vai para o seu partido. É isso, quero agradecer e deixar também o Conselho Nacional à disposição. Já vou compartilhar os materiais que a Ivonice me mandou, né, tudo que foi falado aqui hoje, para a gente estar conseguindo levar até as nossas empresárias realmente uma capacitação e até instruí-las na questão da prestação de contas, que eu acho muito importante que você pontuou, né, e a gente está à disposição do Ministério, da Secretaria, para que a gente possa contribuir e construir juntas aí esse novo futuro para a mulher na política. Muito obrigada, presidente Tânia. Agora nós gostaríamos de encerrar as perguntas, pedindo a palavra para a diretora da CDF, senhora Liana Alagemovitz. Pois não? Ok. Oi, Liana, por favor, você poderia formular sua pergunta? Você consegue me ouvir? Conseguimos sim, Liana. Eu não consigo... tá, start video, ok. Obrigada, presidente Ivonice. A minha pergunta, e parabenizando aí a doutora Tânia e a secretária com relação às cotas, essa discussão tem que ir longe. Sou diretora de comunicação e, então, o meu expertise realmente é o debate, né? Um debate construtivo. E diante do debate construtivo vem também informação que anda paralelo, diante de tantas fake news e falta de informações. Eu queria, na verdade, não só fazer uma pergunta, mas uma pergunta um pouco convite, levando o Conselho e a Associação Comercial nessa minha pergunta. É o seguinte, eu folheando um livro do Museu do Senado, me surpreendi, há quase 50 anos que eu tenho hoje, ao saber que a primeira senadora da República tinha sido a princesa Isabel. Aquilo me deu um orgulho, aquilo me encheu. Eu já amava a princesa Isabel profundamente, né, por tudo que ela era e tudo que eu tinha de informação dela na minha escola. E assim como acho que talvez a maioria de nós mulheres brasileiras, mas fiquei profundamente feliz saber que ela tinha sido a primeira senadora, né? Aquilo me deu um orgulho danado.
E depois eu conheci também a Eunice Miquiles, na Constituição de 88, foi a primeira senadora da República, e está viva ainda, uma senhora lúcida, fantástica, e acabou de gravar um depoimento fantástico sobre isso. E aí, nessa conversa toda sobre a representatividade das mulheres, secretária, eu gostaria de, como uma mulher de comunicação, dispor a esse meu expertise diante da CDF e do Conselho da Mulher. Quem sabe a gente poderia estabelecer uma parceria de alavancar essas biografias fantásticas de mulheres, não só senadoras, até aquela mãe que lutou para apoiar alguma vereadora, que são mulheres fantásticas no Brasil inteiro, da gente poder levantar essa biografia como um grande projeto e depois divulgar, né? Ter assim, o governo como parceiro, porque eu acho que essas mulheres, algumas estão indo embora pela idade, outras não, mas eu me senti frustrada que, nos meus quase 50 anos, eu fiquei sabendo que a princesa Isabel tinha sido senadora. Falei, meu Deus do céu, todo mundo tem que saber disso o mais rápido possível. Então, essa mulher, grande mulher, como tantas outras, eu gostaria de lançar aqui a proposta, a pergunta e a proposta de uma parceria, quem sabe a gente poderia alavancar um projeto desse. Peço assim, a permissão do meu presidente Brits e da minha presidente Ivonice de ter lançado esse, sem perguntar antes para ele, mas foi aqui no calor da emoção desse grande debate aqui. Liana, muito boa a sua proposta, já até pedi aqui para a minha equipe colocar como sendo uma das ações do projeto Mais Mulheres no Poder. Porque o que eu penso, Liana? A gente não pode simplesmente ajudar a eleger o maior número de vereadores e prefeitas nas eleições de 2020. E depois, não é verdade? Então, vem aí 2022, que está às vésperas, e mais. O que a gente vai fazer também com essas mulheres vereadoras e prefeitas que conseguiram conquistar o mandato? Muitas delas reclamam muito, e com razão, que elas se sentem lançadas numa arena, que depois não tem o suporte do partido, que elas não sabem sequer exercer o mandato na sua plenitude, não tem o suporte. Então, o projeto Mais Mulheres no Poder, ele tem... é um projeto, na verdade, não é um projeto de governo, é um projeto de Estado, que eu gostaria muito de deixar ele aqui implantado em definitivo, para quem é depois da gente, né? Então, é um projeto que vai dar também um suporte para essa mulher. A gente vai ter cursos também online, e, se Deus quiser, presencial, para essa mulher vereadora, ajudando ela na criação de projetos de lei, a prefeita. Então, é um projeto que vai ter uma continuidade. Então, partindo desse pressuposto, a sua ideia da gente fazer uma espécie de compilação, quem sabe um livro comemorativo, alguma coisa assim, com essas mulheres que a gente realmente não sabe, né? Que muita gente sabe que a princesa Isabel foi a primeira senadora. A Eunice Miquiles, que eu tenho a maior satisfação de ver, que é minha amiga, porque ela foi amiga do meu sogro, lá do Amazonas, ela tem uma história linda, e ela fala exatamente da dificuldade que não tinha sequer banheiro feminino naquela época do Senado Federal. E ela fala que a gente deve muito a elas, que a gente precisa, de alguma forma, fazer uma homenagem a ela. Então, fica aqui já meu aceite e meu pedido de ajuda também, para que você possa me ajudar. Aí doutor Fernando, já posso outra CT para a gente construir, para a gente lançar. Vai ser um evento lindo a gente poder, né, trazer à memória essas mulheres, né, e aquelas que estão vivas também a gente vai poder celebrar conosco. Eu dou exemplo também de mulheres. Nós temos no governo federal a Priscila Gaspar, que é a primeira secretária, né, de Estado com deficiência. É uma mulher extremamente preparada, que é a terceira geração da família dela de pessoa com deficiência, e tem um know-how assim que você baba de saber o quanto que ela é preparada para estar onde está. E é uma mulher que, historicamente, está marcando épocas, né? Várias mulheres, a Gabriel também, tem no parlamento, mulher, a primeira deputada usou, por exemplo, a deputada Rosângela Gomes, que para mim é um exemplo, é uma mulher da comunidade muito carente do Rio de Janeiro. Primeiro foi vereadora, depois deputada estadual, e ela foi a primeira a ter iniciativa de fazer um projeto de violência política contra as mulheres, que infelizmente a gente não conseguiu ainda aprovar, mas também é um exemplo, e tantas outras mulheres
que são exemplos que a gente tem que homenagear, né, Liana? Então, já aceitei o convite e conto com a tua ajuda, viu, para avançar. Obrigada. Secretária, que maravilha a senhora ter acolhido a linda ideia da Liana, tá? E saiba que no Conselho da Mulher, uma das candidatas a vereadora, a Cleusa Brandão, é roteirista. E nós temos mais 2 conselheiras que são diretoras de cinema, Glória Teixeira e Núbia Santana, destacadas diretoras, premiadíssimas diretoras. Contem com elas, quem sabe fazer uma produção de cinema que possa ser levado esse filme para todas as escolas do Brasil, inspirar novas crianças, homens e mulheres, respeitando essas mulheres que já são certamente com inteligência e proeminência desde a etapa infantil. Obrigada por isso, obrigada também por acolher a oportunidade de estarmos juntas novamente no mês de novembro para o lançamento do Plano Nacional de Combate ao Feminicídio e também o programa Qualifica a Mulher. Nós vamos querer, sim, estar sempre juntas, se a senhora permitir, tanto o Conselho da Mulher Empresária da CDF como o Conselho Nacional, nós podemos fazer um acordo de cooperação conjunto para que sempre, porque nós entendemos que essa política de Estado de mais mulher no poder, que a senhora está deixando como legado para o Brasil, nós queremos estar junto ao seu lado, da ministra Damares, para marcar este tempo e agregar valor e poder repercutir em todas as cidades do Brasil. Eu queria agradecer por tudo de maravilhoso que a senhora fez hoje conosco, pela oportunidade que nos deu, pela confiança, tá? E receba o nosso abraço carinhoso e transmita também a toda a sua querida equipe, que nos colaboramos muito, porque um evento que foi projetado de uma reunião à vida na última quinta-feira, sem dúvida foi um sucesso para todos nós. E para que eu queria agradecer também a toda a nossa audiência, que eu informo que este evento foi gravado, ele foi editado simultaneamente e produzido via YouTube da Matchmaking, cujas gravações vão ficar guardadas também no YouTube da CDF e da CACB. E também, se a senhora me permitir, além de lhe agradecer de coração por essas oportunidades, eu gostaria de destacar o quanto estou feliz com a presença das 2 presidentes, a presidente do Conselho Nacional da Mulher Empresária, Tânia Rezende, e da presidente da BRIC, Carolina Venuto, da Liana Alajamavitz também, que é a nossa vice-presidente e também diretora da CDF, e dizer a todas as mulheres, venham, nós temos muito para fazer juntas. O presidente Brites e o presidente Jorge nos dão boas e excelentes oportunidades, com condições de equidade, para que a gente possa florescer nessa contribuição para a cidadania e a prosperidade da nação brasileira. Muito obrigada a todas. Secretária, eu passo a palavra para a sua última despedida, por favor. Eu gostaria de agradecer, me senti em casa aqui com vocês. Logo, se a gente continuar assim mais, eu ia receber várias dicas e projetos que a gente pode fazer em conjunto, né? E a ideia é essa mesma, trazer a sociedade civil para mais perto do governo federal. Dizer que, quem sabe, em 2021 a gente consegue fazer um evento nacional com todas vocês, para que eu possa apresentar todos os projetos da secretaria, né, para vocês, e aí vocês possam identificar e também trazer experiências positivas aqui para nós da secretaria. Dizer que eu estou inteira disposição, faço mais um apelo para que vocês repliquem o nosso projeto, principalmente a Maratona Mais Mulheres na Política, porque é uma forma da gente conseguir ajudar essas mulheres candidatas e a equipe dessas mulheres. Eu vou pedir para a minha equipe passar novamente para você, Ivone, se ainda não passou, todos os links da cartilha. Lembrando para vocês, toda semana, das nossas oficinas. Quinta-feira, repito, tem com a ministra Damares sobre violência política. Na outra semana, a gente vai ter sobre dicas de oratória, de como conseguir conquistar o seu eleitorado. Só com profissionais, profissionais top, especialistas na área, que na verdade tem sido um desafio conseguir que uma agenda desses profissionais em pleno período eleitoral. Não tem sido fácil, mas a gente tem conseguido. E minha gratidão pelo acolhimento, me senti realmente acolhida por vocês. E em breve, se Deus quiser, estaremos todos juntos. Muito obrigada. Obrigado, doutor Fernando, todos que nos acompanharam aqui, Tânia, Liana, Ivonice, minha gratidão a todos vocês. Eu pedi para tirar foto aqui do chat para a gente conseguir responder essas perguntas.
e mandar para vocês. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês e tenham todos uma boa noite. Eu pediria que todas abrissem o microfone para a gente saudar a secretária e levar nosso abraço também para a ministra Damares Alves, fazendo uma salva de palmas para ela, que é a maneira de repercutir essa linda energia que nós trocamos nessa noite, nesse diálogo. Muito obrigada. Um abraço. Boa noite a todos. Sui generis esse encerramento, hein, Ivonice? Obrigada, presidente. É tão bom estar com todos. Muito obrigada. Um abraço, presidente. Obrigada, Ivonice. Parabéns, parabéns a todos. Boa noite. Presidente Tânia, na reunião de fevereiro em Brasília, com todo o Conselho Nacional da Mulher Empresária, já temos muitas coisas para planejar juntos de novo, né? Com certeza, e trazemos o Ministério junto com a gente, se Deus quiser, também para esse debate. Se Deus quiser. A Carol já está convidada, Carol. Vamos estar juntos. Carol. Vamos receber em Brasília todo o Conselho em fevereiro. Tá? Com certeza, estamos juntos. Boa noite, pessoal. Obrigada. Foi excelente, muito obrigada. Boa noite, tchau, tchau. Bernardo, muito obrigada por tudo, Bernardo. Excelente. Matchmake junto conosco sempre. Obrigada. Tchau, boa noite. Boa noite.